Olá, Olá, bruxos e meus bruxas bruxos e da bruxas! Stephanie. E Tudo daí, bem com Stephanie? vocês? Tudo bem com vocês? Hoje voltamos com ele, Belo Eu, Jesus, eu próprio. para Sem falar joias, sobre, sem joias. Eu sou para o falar próprio sobre, brilho, não preciso. exato, que é o único defeito deste homem é a sua humildade. Sempre falo isso para ele, ele é humilde demais. Não, para aí. Eu não apenas sou humilde, eu sou o mais humilde. Exatamente. Ninguém Exatamente. me ultrapassa na humildade neste país. Possivelmente na Exatamente. América Latina. Quiçá nas três Américas. Não, acho que na América Latina eu já conheci gente mais humilde, hein? Mais humilde que eu? Uma caneca bonita. Isso é inadmissível. Daí você estava dizendo que o tema de hoje era o quê? Oráculo das quatro árvores. Are Kailachta Petruprenon, em gaulês. Muito prazer. Meu nome é Steph. Legal. Da outra vez que eu ouvi essa palavra, a pessoa disse, é a sua. É a sua. Tá, tudo Eu não bem. tenho do que reproduzir o que você disse e tá tudo bem pra mim. Né? Vamos colocar Bom, aqui vamos lá. vamos colocar aqui mais um pouquinho de combustível. Este líquido sagrado. Café, eu tô com água. A caneca bonita. Caneca bonita. Como é que você tomou conhecimento? Quando foi que você viu a primeira menção a esse oráculo? Quando você me mandou o livro. Mas você Ué, tinha... tem que ser... Foi essa a primeira vez? Foi essa a primeira É pelo vez. seguinte, eu apresentei esse oráculo em uma edição do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Acho que em 2017. Foi quando tinha precisamente terminado o trabalho de pesquisa e de elaboração desse oráculo. E de lá para cá, assim, eu ouvi algumas vezes, aliás, pessoas me contataram perguntando também a respeito dele, e eram pessoas que eu sabia que não estiveram presentes naquele evento, né? Então foi uma coisa assim que as pessoas que estavam lá falaram para outras, ou até falado para outras, e acabou reverberando e voltando para mim. Me interessa assim, saber como é que o processo de transferência, de difusão das informações. Por isso que eu perguntei como você tinha tomado conhecimento. E eu, Então, com toda a assim, minha honestidade, eu sei que você tinha elaborado algumas perguntas a respeito do oráculo. Você quer fazer a primeira? se quer tomar outro rumo, vai na fé. O vídeo é seu. Bom, Posso? eu tenho aqui o oráculo. Ele está aqui impressinho, organizado, naquele arquivinho que eu mandei para você, e que você pode colocar o link para baixá-lo, tá? Pessoal, é de grátis, tá? Para baixá-lo na descrição do vídeo. Do Tá? vídeo. Ele tem algumas partes também organizadinhas no texto. Tem uma oração antes dos estudos. Com essa oração você não apenas para esse estudo, mas para qualquer outro estudo que você ache relevante usar, você consagra o seu tempo de estudo como uma atividade devocional, tá? Logo depois tem o rito divinatório gaulês, que é um rito para consagração do próprio oráculo. Qual que é a importância deste rito de consagração gaulês?
ou de qualquer outro rito de consagração oracular, é mais ou menos o seguinte: você pode considerar o uso de uma ferramenta divinatória, você pode considerar uma prática divinatória, ou até mesmo um rito mágico, como um experimento científico. A consagração do ato é, por analogia, corresponde a você preparar, você deixar limpo o espaço onde o experimento científico vai se realizar. E, ao mesmo tempo, construir as condições para que ele se dê adequadamente e chegue ao resultado esperado. Então, essa é a finalidade de um rito de consagração antes da realização de uma prática divinatória. Este rito que eu ofereço junto com este oráculo, e não é obrigatório. É aconselhável que você realize alguma consagração antes de fazer uma prática oracular. Não precisa ser necessariamente esta. Se você está habituado a fazer outra, você já usa outro oráculo, como tarô, ou runas, ou qualquer outro, e você já é acostumado, já tem um procedimento pré-oracular, use esse procedimento. O importante é que você se prepare para fazer a prática oracular. Eu acredito firmemente, pela minha própria vivência, pela minha própria prática, que o uso de um rito de consagração, de um procedimento consagratório, tem um impacto muito importante em obter um oráculo, um presságio que corresponda à elucidação daquilo que está sendo buscado. Depois do rito divinatório, tem no mesmo arquivo as instruções para o oráculo, que é basicamente como se prepara os implementos, os bastões divinatórios ou os dados que são usados para consultar o oráculo e como se retira desses implementos a informação que corresponde ao presságio. Depois vem uma longa lista de 56 oráculos, cada um com a sua divindade regente, que é a resposta, efetivamente, para a pergunta que foi colocada. Por exemplo, vamos ler aqui. Quanto papel? Vamos ler aqui. Oráculo número 8. Se vês 2 salgueiros e 3 bétulas, o presságio é: realiza todo o teu empreendimento, pois tudo será bem. Os Deoi resgatarão do seu leito aquele que se acha enfermo. O Deos também anuncia que aquele que se encontra noutro país voltará ao seu lar. O regente deste oráculo específico, o 8º, não é uma deidade. É uma personificação chamada Bodhi Lauenon, que em gaulês significa a vitória feliz. Quando o oráculo diz realiza todo o teu empreendimento, isso tem que ser interpretado. Isso significa segue em frente o teu projeto no rumo que você tinha delineado, pois tudo sairá bem. Os Deoi significa deuses em gaulês, resgatarão do seu leito aquele que se acha enfermo. Isso pode ser interpretado de forma literal,
diz que os deuses resgatarão do seu leito, tirarão da enfermidade aquele que se acha doente, uma pessoa que se acha fisicamente enferma chegará à cura, mas também pode ser interpretado metaforicamente. Pode ser alguém que está atravessando alguma séria dificuldade e que vai superar essa dificuldade com a ajuda dos deuses. O Deus também anuncia que aquele que se encontra noutro país voltará ao lar. Isto é, pode ser alguém que está no estrangeiro para retornar para casa, mas também pode ser alguém que se encontra afastado, alguém que se encontra distante, mais ou menos distante, e que voltará a uma situação de proximidade. E isso vai resultar numa condição favorável ao interesse da pessoa que está fazendo a consulta. E todos os presságios podem ser interpretados desta forma, ou literalmente, ou de modo metafórico. Aí é importante, na verdade, aí é que ganha relevo a experiência e a sensibilidade do oraculista. Né? Quanto a... Pode perguntar. De onde surgiu esse oráculo? Tipo, era o que eu ia abordar agora. Esse tipo de oráculo, ele pertence a um grupo de práticas oraculares chamadas de cleromânticas. De kleros, que significa dado, como dado de jogar, em grego, e mantia, que é adivinhação, divinação. Cleromancia é adivinhação pelos dados. Eram muito difundidos no mundo mediterrâneo oráculos que eram consultados pelos dados. Eu acho que eu mandei para você também o oráculo de Adada. É o oráculo alfabético grego. Tá? Mandou. O que era esse oráculo? Era um oráculo assim de uma consulta menos formal. Ele não exigia a intermediação de um sacerdote especializado. Esse oráculo era dedicado estava sob o patrocínio de duas deidades, Apolo e Hermes. A pessoa que desejasse consultá-lo iria até o santuário onde estava localizado esse oráculo e haveria um altar ou uma superfície onde os dados estariam disponíveis e seriam lançados. A pessoa faria uma prece, a uma oferenda à divindade e lançaria os dados. Obteria o resultado e haveria uma placa onde estaria o resultado dos dados e o presságio correspondente a esse resultado gravado na placa. Isso no das 4 árvores também ou não? Eu vou chegar lá. Tá. Isso em relação ao oráculo alfabético grego. Em relação ao oráculo das 4 árvores, a inspiração para ele é também um oráculo cleromântico. Um oráculo cuja consulta era feita através do lançamento de dados. Mas esse não era o de Adada, que era composto apenas de versos. Cada verso iniciado por uma das letras do alfabeto grego. Por isso que é um oráculo alfabético grego. O de Adada era associado ao resultado dos dados, a jogada feita pelo consulente, haveria um presságio que era semelhante a este texto que eu li. E também seria um procedimento parecido. Aliás, esse oráculo
ficava num lugar chamado Termessos, uma antiga cidade, que as ruínas dela existem ainda, na antiga região da Lícia. A Lícia é mais ou menos hoje o sul da Turquia, ao norte da região ao norte da ilha de Chipre. E na muralha que cerca as ruínas de Termessos, há uma entrada. E esse oráculo, ele ficava nesta entrada, nesta passagem pela muralha. Era uma passagem por onde entravam muitos viajantes, muitos comerciantes. A cidade tinha uma atividade comercial muito intensa na antiguidade. E o oráculo ficava ali disponível para aqueles que desejassem consultá-lo, depois de invocar as divindades regentes do oráculo e fazer a sua oferenda. Poderiam lançar os dados e ler gravado na pedra a inscrição com o presságio referente à sua consulta. Cada um desses presságios era regido por uma divindade. O que é este oráculo das 4 árvores? É uma adaptação. É uma adaptação do texto desse oráculo cleromântico de Termessos com quem fez? Quem é o autor desse oráculo cleromântico, consultado pelos dados. Tá? Não. Com presságios, como aquele que eu li. Adaptado para aquilo que os gauleses poderiam encontrar. Porque a realidade cultural deles era diferente da realidade cultural dos gregos. Cultural, social, política. Então, algumas referências a coisas especificamente gregas teria que encontrar o equivalente gaulês. Então, se faz essa tradução. Assim como procura-se para as divindades gregas, regentes dos presságios específicos, o seu correspondente entre as divindades gaulesas. Ou seja, é o trabalho de tradução e adaptação de uma realidade religiosa, cultural, política para outra. É basicamente isso. É basicamente isso. Com muitas semelhanças que existiam, mas também algumas diferenças notáveis. Tá. Caso eu queira aprender o oráculo das 4 árvores, como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Bom, em primeira coisa, você não vai encontrá-lo em livros. Não tem livros a esse respeito. Talvez você encontre sobre os oráculos cleromânticos gregos. Hoje há algumas pessoas trabalhando em adaptações do oráculo de Adada, que é aquele oráculo alfabético grego. Já existem adaptações usando o alfabeto celta lepôntico para o oráculo alfabético. Não é difícil. Para o oráculo alfabético grego. Eu não tenho muita certeza, mas parece que eu vi alguém trabalhando com o seu Tibérico. Não tenho certeza. Também eu tenho algum tempo que eu me ocupo com essa parte. Mas você vai encontrar mais o oráculo grego propriamente dito, tá? Porque ele é bastante estudado e existe assim uma literatura razoável a respeito. Agora, sobre essa adaptação, você não vai encontrar. Assim, eu não tenho conhecimento de que outra pesquisa tenha sido feita nesse sentido. Então, para aprender a usá-lo, você precisa
baixar PDF, imprimir e aprender a usar de acordo com as instruções. É basicamente uma adaptação sua, esse Sim. oráculo. Sim. É de autoria Exatamente sua, a isso. adaptação. Exatamente. Como é que se diz? É autoral. Entendi. Fantástico. Olha o conhecimento deste homem. Minha gente. Que isso? Você quer falar um pouco sobre o oráculo? Você prefere? Porque eu Bom, acho que explicar o que está no PDF, eu acho que não vai dar muito não certo. cabe. Não cabe. Né? Eu realmente A gente... aconselho. Quando você subir o vídeo, coloque o link para baixar o oráculo, tá? Está completo, tem todos os ritos, todo o texto do oráculo, todas as instruções de uso, tá tudo em um arquivo só, imprimido aqui, impresso aqui em tamanho A4. Ele deu umas 22, 23 páginas e é usado. E a gente está aqui para tirar dúvidas. Se as pessoas tiverem dúvidas com o uso, elas podem colocar nos comentários do vídeo, ou entrar em contato com você, e a gente conversa sobre isso em outro vídeo, e vamos ensinar a usar, sem problema nenhum. Porque a gente vai fazer um oráculo pare, né? Que daí é do Beloé. O Oracle Party. O inglês dele é 1000 vezes melhor que o meu, gente. Já explica aí, mandem vamos mandem suas questões e vamos passar uma horinha. Vai ser um vídeo por mês? Vai ser um vídeo por mês? Certo? Pode ser. Que a gente pode fazer não necessariamente com esse mesmo oráculo, podemos usar outros, porque olha, eu tenho uma pilha de coisas aqui para mostrar. Mostra. A doida dos oráculos sou eu, gente. Eu amo oráculo. É o seguinte, eu mandei para você um arquivo que era orientações sobre a confecção do bastão divinatório. Mandei? Sim, mandou. Esse eu não ponho, ou esse eu ponho? Da Luiz. Você ficou sem som. Agora voltou. Você tinha ficado sem som. Agora voltou. Isto aqui é o bastão feito especificamente para uso oracular, de acordo com as especificações que eu enviei no arquivo para você. Então, eu também estou ensinando ele, aliás, também estou ensinando a confecção desse bastão oracular nesse material que eu enviei para você colocar na descrição do vídeo. Quer dizer, é um implemento para ser usado juntamente com o oráculo. Sim. E as caixinhas de oráculos. Você consegue ver? Consigo. Quais você tem? Vamos fazer uma lista de quais a gente pode fazer, vai. Esta Só que essa aqui eu não vou abrir porque é uma surpresa para o futuro. Esta aqui é um oráculo que eu chamo de ossos da terra, que são basicamente pedras oraculares. Gente, só aqui já deu 3. Com o oráculo das árvores, 4. Aqui. Olha a quantidade de oráculo. Dá vontade de aprender tudo. Esse aqui está inacabado ainda, mas é um Triskele. Sim. Aqui eu guardo minhas cartinhas únicas, que provavelmente são mais velhas que você.
Eu tenho um Não bocado de fala tempo. isso. Ah, que- Já me sinto pirralha. Assim, Cara, não se preocupe que isso tem cura, tá? O tempo cura isso. é, isso é. E aqui estão os dados do Oráculo das Quatro Árvores, os bastões, que eu acho que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Acho que mostrou sim. E também tem aqui, tá lá embaixo, as moedas que eu uso para fazer o oráculo chamado de numismatomancia, que é a presságios por meio da consulta às moedas, que também estão no arquivo do Oráculo das Quatro Árvores com um método de consulta complementar. Eu tenho também para mostrar uma outra coisa que não é um oráculo, mas que eu tenho um carinho enorme. Este bracelete de antimônio Lembro o Torque. com entrelaçados celtas, que eu ganhei que você conhece, da sacerdotisa Isobel. Sim. E já que você falou em Torque, Lembra, né? Não... o próprio. O original é feito com material pesado, né? Sim. O de antigamente era feito com. Eu lembro, eu já estudei, que você colocava, você não conseguia tirar mais. Esse aqui Né? são Então, cabeças de javali. Quem fez um rapaz aí de São Paulo, Kleber Mactira. Kleber Mactira, que é um rapaz, assim, um grande artista, muito talentoso. Fez esses toques para mim. Este é o meu. Esse aqui é o da minha divindade, padroeiro, Belenos. Por fim, last but not least, por último, mas não menos importante, livros. Esse aqui é o texto do oráculo das quatro árvores, mas olha só. Não sei se dá para ver aí. Dá. creio que dá. Creio que dá. Aqui em cima. Gente, eu não enxergo direito, eu tô longe da câmera, Aqui então em eu acho que cima dá. tem caracteres orgânicos. Aqui em cima tem o nome da divindade gaulesa regente do presságio. Tem os caracteres orgânicos. Tem o selo mágico da divindade. Foi daí a adaptação? Sim. Tem o selo mágico da divindade criado com os caracteres orgânicos. E tem aqui em grego, grafia medieval, o texto do oráculo. Esse livro existe para venda? Não. É manuscrito. Esse homem é fantástico. É manuscrito, ou seja, eu que escrevinhei tudinho. Esse homem é fantástico. Agora, o outro. Que este aqui é basicamente sobre o ovo. A gente pode fazer uma consulta? Uma das sessões do. Fala você que você fala mais bonito. Porra! Não, do Oráculo Pai. Fala você que você fala mais bonito. O oráculo que está falando hoje? O oráculo das quatro Não, árvores? não. A gente pode fazer uma consulta também. A gente vai usar o das quatro árvores pro Oráculo Parry. Você fala mais bonito que eu. Né? Enfim. A gente pode fazer um de Owen também? Ou não? Podemos. Podemos tudo. Aqui uma senhora que vocês conhecem, que é querido ele, mexendo no seu podeirão.
Meu, Tudo isso manuscrito é muito feito à fantástico. mão. Livros. Oráculo. Eu gostaria de registrar também o seguinte. Este oráculo, além de ser uma ferramenta de consulta, ele também depende, para ser compreendido mais profundamente, de um conhecimento de mitologia. Por quê? Porque todos os presságios, os 56 presságios, eles são regidos por uma divindade, ou mais de uma divindade, ou são relacionados a personificações que têm tratamento como deidades. Por exemplo, o oráculo 1 é regido por Taranos, o Xamos. Taranos, o mais alto. Taranos é o Senhor do Céu, Deus do Trovão. O 2 é regido por Catubodua. Catubodua, o corvo da batalha. Uma deusa dos conflitos. E um dos equivalentes funcionais, a Moribu irlandesa. O 3 é regido pelas Matras, as mães, as deusas do destino, e que podem ser correspondentes às Dísir ou às Nornes dos germânicos. Tá? Então, conhecer esse oráculo também implica um estudo mitológico, para ele ser compreendido plenamente. Que a gente faz mais um vídeo com você explicando sobre a mitologia gaulesa. Pois é. Aliás, deveria ter sido este vídeo, né? Esse primeiro, você acha? Teria aplanado o caminho. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado. E aí deixa o pessoal mais curioso ainda para assistir. Tem tanto sobre mitologia. O que mais você quer saber sobre o oráculo? Fugindo um pouco das perguntas que eu te mandei, eu tenho algumas dúvidas, mas eu não sei se... Vai lá. Manda. Tem gente que não gosta. Se você falar não, vamos encerrar por aqui, a gente encerra por aqui, não tem problema. Mas a gente recém começou. Não, eu ia fazer algumas perguntas, mas não são as que eu te mandei. Porque agora eu fiquei curiosa, porque eu não sabia que você ia falar sobre isso, entendeu? Uhum. Aí eu acabei... olha só. Eu já estava lá na ponta, eu tinha esquecido deles. Você conhece esse tarô aqui? Não. Tarô celta. Da Lo Scarabeo, da Itália. É outra coisa que a gente pode puxar um dia. E agora, esse aqui é o meu xodó. É Carte Divinatoire de Druide. Cartas divinatórias dos druidas. É um negócio muito lindo que um dia eu tenho que mostrar para vocês demoradamente. Vamos fazer um só desse. Merece. Olha, ele é muito lindo. O problema é conseguir tirar da caixa, porque é uma coisa assim. Você pensa que o jeans apertado? É essa caixa aqui. O que você queria perguntar? Bom, eu acho que todo mundo que vai ler o livro, pelo menos como eu sei que você já me respondeu isso, mas eu acho importante falar de novo. Não é um livro, olha aqui, ó.
uma apostila, é uma apostila. Todo mundo que lê essa apostila, eu realmente espero que tenha essa dúvida, porque se não tiver, significa que não prestou atenção. Né? Se não fez direito? Né? E se os dados caírem? Você já me respondeu essa pergunta, mas eu acho importante colocar aqui, tá? Sim, Se os dados caírem... porque ela é recorrente na maioria dos oráculos que eu uso. Então, Pode perguntar. Se os dados caírem em um número que não há a correspondência na listinha, o que eu devo fazer? Especificamente no oráculo das 4 árvores, quando você lê o texto, o som está saindo direitinho? Sim. Beleza. Quando você lê o texto nas instruções, essa questão ela foi mais ou menos abordada. Vamos ver aqui. Este oráculo, página 8 do arquivo. Instruções para o oráculo. Este oráculo pode ser usado para elucidar a mensagem de outra ferramenta divinatória ou independentemente. 5 árvores são necessárias para realizar a divinação, havendo um número associado a cada árvore. Tais árvores e os números a elas associados são 1. Betuá, a Bétula, Be-Nuon. 3. Uernos, Freixo, Fier, Duorn. Salicos, Salgueiro, Sal, Duorn. Outos, Terror, Draguenos, o espelho branco, Ua, Nuorn. Os caracteres que eles são correspondentes devem ser inscritos em bastões assim confeccionados. Aí tem uma ilustração mostrando como são os bastões. A extremidade vermelha será considerada como superior. Dados comuns de 6 faces também podem ser usados. Nesse caso, apenas os resultados 1, 3, 4 e 6 serão considerados. Ou seja, onde você, lançando os dados, lançando 5 dados, onde você obtiver resultado 2 e 5, você vai ter que jogar de novo, até obter um resultado válido. Neste caso. Em outro caso, com uma outra ferramenta divinatória, por exemplo, o oráculo das pedras que eu mostrei ali, não mostrei oráculos, falei que são pedras divinatórias, existem combinações. Se você, depois de fazer o procedimento oracular, obtiver uma combinação que não está listada, você vai repetir mais uma vez o procedimento oracular. Se acontecer de novo, de você chegar a uma combinação não listada, o que isso significa? O oráculo não quer te responder. Exatamente. Se o oráculo não quer responder, amiga, não vai lá na cozinha, arruma a sua louça, toma um café e consulta no outro dia. Isso. É basicamente isso. Porque o oráculo ele tem regentes e às vezes os deuses sabem mais do que nós. E não estão dispostos. Uma outra coisa que eu já sei que vão me perguntar, porque também foi a associação que eu fiz, então é mais ou menos isso. Quais as principais semelhanças e as principais diferenças para o Oan e para o Oráculo das 4 Árvores? Vamos para semelhanças primeiro, né? Então... São a semelhança, ele não tem semelhança.
o Orhan, ele não precisaria estar esse oráculo. Eu o introduzi aqui porque é um elemento útil, é um elemento que agrega como eu posso dizer, a liturgia do oráculo, um elemento que me permite compor os selos mágicos, os sigilos. Eu ia perguntar se era a mesma coisa. Sim, os sigilos das divindades que regem o oráculo. E porque o que realmente importa são os valores 1, 3, 4 e 6. Sim. O caractere 1 do Ogan, o caractere 3 do Orhan, o caractere 4 do Orhan, o caractere 6 do Orhan. É por isso que o Orhan está aqui. Mas os princípios por trás do Orhan e do Oráculo das Quatro Árvores, eles são distintos. Talvez você possa, assim, achar que há semelhança na própria natureza oracular. Ou seja, naquilo que o oráculo tem de, entre aspas, aleatoriedade. Talvez apenas nisso. Agora, tanto quanto concepção de ferramenta divinatória, quanto como a interpretação, eles não guardam semelhanças. Entendi. E acho que também é uma coisa importante. Sem contar o seguinte, o Orhan, que se esclareça, tá? Às vezes não gosto assim que se mencione isso, mas eu não me importo. O druidismo, ele tem polêmicas. Ele tem um princípio que foi formulado em galês que diz assim: Iguir enerbenibit. Traduzindo em inglês é The Truth Against the World. Em português, a verdade contra o mundo. Ou seja, dever básico de um druida. Lançar ao mundo a verdade, aquilo que ele pareça verdade, aquilo que ele sinta como verdade, aquilo que ele acredita ser a verdade, ainda que o mundo o deteste por isso. Isso é o princípio básico do druidismo. Então, eu não me importo de dizer coisas que as pessoas possam não gostar ou que sejam como uma água fria jogada na fervura, tá? Existe muito assim um frisson a respeito do Orhan como a escrita sagrada dos druidas. O oráculo celta. Primeiro, não é celta. Se fosse celta, ele seria gálata, ele seria gaulês, ele seria celtibérico, ele seria bretão, ele seria galês. Mas o Orhan não é nada disso. O Orhan é especificamente uma coisa irlandesa. Não é celta genérico, não é pan-céltico, é irlandês. Especificamente irlandês. Tanto que a janela de Fion é inspirada no mapa da Irlanda, né? Tem o lado norte, o lado sul. Eu não vou lembrar os nomes. Eu não sei falar os nomes em irlandês, tá? Mas enfim, é inspirado. Você joga cada coisa no seu respectivo quadrante. É um pouco mais complexo que isso, mas não vem ao caso no momento. Um dia, me lembra de abordar isso aí um dia.
Da janela de fio? Segundo, Podemos fazer uma segunda segundo, parte da janela de fio. segundo, o Orhan como oráculo. Existem centenas de textos mitológicos irlandeses. Porém, apenas em duas passagens, uma passagem bem curtinha a respeito da origem do Orhan no Aura Keptanekesh, e outra passagem em uma lenda chamada Tormar Emira. Apenas nesses dois textos, em duas breves passagens, é mencionado o Orhan sendo usado como oráculo. Em todas as outras menções ao Orhan que aparecem nos relatos mitológicos irlandeses, o uso é como uma forma de escrita análoga à que nós usamos, usada para transmitir mensagens mais de uma natureza mais mundana. Arqueologicamente, o Orhan ele era usado principalmente em inscrições comemorativo sepulcrais, inscrições que mostravam propriedade. Nada assim muito místico, nada muito oculto, nada especificamente druídico. Orhan escrita dos druidas. Não é o caso. Porque para quem tá de fora, eu sei porque quando eu comecei a estudar o druidismo, foi muito difícil isso. Porque para quem tá de fora pensa, druidismo é cultura celta, ok, Irlanda e Escócia. A gente não consegue associar todo, por isso que eu fiz questão de separar bonitinho, entendeu? Uhum. Porque, pelo menos, aí quando você começa a tentar entender, aí vem alguém e te fala assim, ok, tem os galeses, os gauleses, os gaélicos. Tudo muito parecido. Aí você fala, oi? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem muita semelhança e também muita diferença. E ainda tem também acho que os bretões? Britônicos. Não, né? Britônicos ou britanos, que é cúmbricos, galeses, bretões. Voltando ao Orhan. O que a gente tem hoje, o que eu uso, o que eu ensino e o que circula por aí em apostilas, em sites, livros, etc, sobre o Orhan como ferramenta oracular é a criação do século XX. Tipo a Rona das Bruxas. Isso não diminui de forma alguma a validade do Orhan como ferramenta oracular. Não o torna menos valioso. Ele apenas, para ser valioso, para ser, como é que é a expressão que usam hoje em dia? Válido, né? Que dizem muito hoje em dia, você é válido. Pois bem, para ser válido, ele não precisa ter 3.000 anos de idade. Ele precisa atender aos objetivos a que se propõe. O meu conceito de validade em práticas, em relação a ferramentas oraculares e a práticas mágicas em geral, não é que uma venerável antiguidade seja o critério. O critério deve ser: tem que funcionar. Tem que representar. Tem que comparecer. Se você for pensar por esse lado, o oráculo das 4 árvores também é uma invenção do século XXI. Apenas é baseado num oráculo, esse sim antigo, que quando surgiu também era novo.
Como tudo. A gente cai naquela pergunta: quem iniciou o primeiro iniciado? É. Porque em algum Quem veio momento. primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Por quê? Porque dinossauro botava ovo, mas não tinha galinha naquela época. Então o ovo veio antes da galinha, Muito boa a explicação. né? Assim, direto no ponto. Enfim, eu costumo dizer assim, ó. Se você vai invocar, por uma expressão que eu não me sinto confortável com ela, você vai invocar os deuses celtas e você consegue fazê-los presentes usando um riff de guitarra, aquele riff mais famoso do Smoke on the Water, do Deep Purple, e não uma melodia de lira gaulesa ou de harpa celta, amiga, então que seja, Toca a guitarra. toca a guitarra. Porque se a harpa celta ou a lira gaulesa são mais, entre aspas, historicamente acuradas, mas deixam você completamente frio e o seu rito não funciona, então não usa. Usa aquilo que funciona. Bom, Que aula. Hã? Que aula. Pois é. Ah, daquela categoria de verdades devem ser ditas. Bom, quer dizer, verdade da forma como eu percebo. Sim, Fique claro. bem claro, é a minha concepção. Mas eu fui muito longe da pergunta que você tinha feito. Qual era a pergunta? A Eu faço semelhança e a muito isso. diferença do Oan e do Sim, oráculo das. muito bem. Muito bem. Não, é exatamente isso. É que o oráculo das quatro árvores, ele foi feito para ser um oráculo. O Oran não necessariamente foi feito para ser um oráculo. Ele passou a ser usado como oráculo. E foi feito para ser uma forma de comunicação. Não necessariamente mágica ou oracular. Ao passo que o oráculo das quatro árvores, principalmente, desde a origem, foi feito para ser uma ferramenta oracular. Essa é outra notável e fundamental, radical, no sentido de estar na raiz. É outra radical diferença entre o oráculo das quatro árvores e o Orm. Eu vou te fazer uma pergunta e juro que vai ser a última, tá? Desse vídeo, para não ficar grande, prometo. Mas Sim, quantos minutos estão? eu acho algo assim, é a curiosidade minha, tá? Não tá no plano das perguntas. É realmente curiosidade minha. Porque como você fez esse estudo? Como você chegou a esse oráculo? Como eu cheguei a esse oráculo? É. Olha, basicamente porque eu sou um rato de livros. Basicamente por isso. Tô chegando assim os registros históricos. Você conhece, certamente conhece, vai ser uma pergunta retórica, aquele joguinho de unir os pontos. Você vai unindo Sim, os pontinhos e vai formando uma figura? sim. Pois é. A estudar celtas em genérico, é mais ou menos como jogar esse jogo dos pontinhos para formar figura. Por quê? A coisa de uns 10, 15 anos atrás, era muito comum encontrar
pelos sites, então, muito incipientes, afirmações do tipo: nada sabemos, nada podemos saber, tudo se perdeu. Só que isso não é verdade. Especificamente assim, em relação à religiosidade gaulesa. Existe muita informação disponível. Não existe, provavelmente não existe, certamente não existe hoje, provavelmente nunca existiu um roteiro completo, um script completo, com todas as falas. Porém, os antigos escritores nos deixaram uma quantidade muito grande de informações. Cabe a gente a ligar os pontinhos. Exatamente. O que ocorre é que elas estão dispersas. Tem um texto aqui neste escritor do século III a.C., que conversa com um outro texto de um escritor do século IV a.C., que cita uma fonte desaparecida do século VI a.C. As coisas vão assim. Elas vão dialogando uma com a outra e te mandando para lugares, às vezes, muito distantes que você não tinha imaginado. E acaba encontrando relações com um outro elemento, que é uma agravante. Durante muito tempo, o mundo ocidental teve o latim como a língua da cultura, como uma língua comum do conhecimento. Tá? Uma língua onde se veiculava poesia, onde se veiculava prosa de todos os tipos. Prosa literária, prosa filosófica, textos sobre ciências as mais variadas. E muitos autores escreveram em latim, acreditando que com isso a sua produção seria eternizada numa língua que teria para sempre prestígio. E hoje é uma língua morta. Exatamente. Mas hoje, os textos desses autores, um grande autor que eu posso citar, por exemplo, é Petrarca, que escreveu as obras que ele mais prezava em latim, acreditando que com isso elas seriam para sempre conhecidas. Hoje em dia, com a queda do favor em relação ao latim, na verdade, essas obras dele e de tantos outros escritores estão, na verdade, sepultadas dentro do latim. E uma grande parte desses autores que escreveram sobre os celtas usavam o latim como o veículo da sua expressão. De modo que a estranheza, o distanciamento que nós temos hoje do latim, das línguas clássicas do latim, do grego, é também o distanciamento que nós temos da informação oferecida por esses autores. O que torna muito mais difícil juntar todos os pontos e formar a figura. Então, nós dependemos de pesquisadores que se debrucem sobre esses textos antigos e pincem de dentro deles as informações relevantes e coloquem, tabulem todas essas informações e com esse apanhado seja possível ter o contorno, a ideia geral do que foi essa religiosidade no passado. As informações existem, mas elas estão extremamente dispersas numa grande multiplicidade de fontes. E foi pesquisando essas fontes que eu cheguei
a menção a esse oráculo cleromântico de Termessos, na antiga província da Lícia, hoje território da Turquia, que era um conjunto de presságios numa inscrição gravada em pedra em uma das entradas da muralha da cidade, e que os transeuntes que passavam por ali consultavam através de dados, depois de fazer uma oferenda às deidades padroeiras dessa ferramenta oracular. Foi assim que cheguei a esse oráculo. E foi assim que, estudando o texto dele, eu descobri que seria possível fazer uma tradução, uma adaptação para o quadro das divindades gaulesas. Eu tô Foi assim que eu simplesmente descobri. encantada, né? Sem palavras. Você faz, cara, assim, com medo. Eu fico pensando assim, Eu meu tô Deus do sem céu, palavras. o Não, que eu tô falando? eu tô sem palavras no sentido do tipo, como você é inteligente? Olha, a minha avó, ela sempre dizia assim, mais sabe o diabo por velho do que por diabo. E olha, eu já tenho um bocado de tempo assim aqui olhando o mundo aqui da minha varanda, da minha sacada. Já tem uns aninhos olhando. Então a gente acaba aprendendo as coisas. Você topa fazer um vídeo falando sobre essa. Como que eu posso dizer? Se eu tiver errada, pode corrigir, tá? Dessa Uhum. correlação entre as divindades gaulesas e as divindades gregas, pra... de como você fez Olha, essa. isso já não assim, não em vídeo, tá? Ah, às vezes quando você fala certas coisas, as ideias se cruzam na minha mente, elas fazem assim. E uma atropela a outra e as duas são mais rápidas que a língua e me atrapalham. Não tem problema. Existem uma coisa que se chama de interpretatio romana e também interpretatio graica. O que é isso? Interpretatio romana, interpretação romana. Interpretatio graica, interpretação grega. Os próprios antigos, muitas vezes, quando eles mencionavam fatos da religião gaulesa, eles raramente citavam o nome dos deuses dos gauleses. Geralmente, eles ofereciam uma tradução. Uma tradução. Ou seja, César diz que os deuses mais adorados pelos gauleses eram Mercúrio, Apolo, Minerva, Júpiter e Marte. A gente sabe que os gauleses não adoravam Mercúrio, Apolo, Minerva, Júpiter e Marte. Na verdade, atrás desses nomes existem deuses gauleses que César traduziu para os seus leitores romanos. Então, essa correlação era algo que os próprios antigos já faziam. Tá, entendi. Então, depois você? Quer dizer, Depois você a me gente manda. pode procurar fazer também. Isso se chama busca de equivalentes funcionais. Eu acho interessante fazer até com os próprios. É que alguns não vão ter, mas eu sei que alguns Não, têm. Que são os pancélticos, eu sei que alguns têm. Até com a própria cultura celta. A gente pode fazer uma correlação dos galeses com os gauleses. Então, acho que gauleses e galeses não vai ter. Tem algum? em Não, né? alguns casos, não.
Gauleses e galeses, não. Britônicos, sim. Não, mas sim. E acho que os galeses com os irlandeses tem uma. Dá para fazer uma correlação. E os gauleses com os bretões. Assim, olha só. Ah, você certamente sabe que os nomes dos dias da semana em, Em espanhol em outras fazem. línguas, em espanhol, em francês, em italiano, em inglês, são os nomes dos antigos deuses. Sim. Né? Por exemplo, a quarta-feira é miércoles, em espanhol, é mercredi, em francês, que é miércoles, mercredi, é Mercury dies, Mercúrio. dia de Mercúrio. Em inglês, a quarta é Wednesday, que é dia de Woden. Pudim. Exatamente. Como se dá que Woden seja um correspondente do Mercúrio gaulês, do Mercúrio romano, e este seja um correspondente do Hermes grego, e o Hermes grego seja um correspondente de Huti, Thoth, dos egípcios. Como se dá isso? Obviamente que não é uma comparação ponto a ponto, de identidade total, mas apenas uma analogia com um ponto específico da mitologia de cada uma dessas deidades que permite colocá-las como semelhantes. Permite fazer uma identificação a partir de um ponto específico. Por exemplo, de Huti Thoth, o senhor das palavras sagradas, Deus da lua, inventor da escrita hieroglífica. Hermes, inventor Deus da também da comunicação. escrita, Deus da comunicação, guia das almas. Mercúrio, Odin inventou as runas. Exatamente. E aí eles acabaram todos. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, não é? Sim. Na verdade, Deus do comércio, que é a mesma raiz de Mercúrio, mas raiz de mercado. Deus do comércio. Eu não sabia. E também dos amigos do alheio. Sim. Por todos os ladrões. Então, é através desses Tem pontos... algum em gaulês? Talvez Lugos. Talvez Lugos. Talvez Lugos, talvez. Que seria o Lug da Irlanda e o Fly do País de Gales. Toda essa identificação de todas as deidades que eu mencionei agora, ela se dá através de um ponto específico, não da totalidade da mitologia. Sim. Então, quando se faz esta procura de equivalências, pode não ser produtivo buscar uma identificação total, mas sim uma identificação funcional. Mas era exatamente isso que eu sugeri de fazer mesmo. Então sim. Uma pergunta. Não apenas é possível, como muitas vezes vai ser o único caminho viável. Uma pergunta. Por isso que quarta-feira, para muitas bruxas, é um dia específico para fazer rituais onde você pode usar feitiços de comunicação, de... Mercúrio, sem dúvida. Dúvidas sanadas. Aliás, olha só que interessante. O animal que simboliza a propaganda é o cocoricó. É o galo. O galo é o símbolo
da França. O galo é o animal associado a Mercúrio e Apolo. O galo também é associado ao Lugus gaulês. Olha que Nossa, interessante. incrível. É, Muito incrível. é bem interessante isso. Adorei Pesquisa o mitológica, vídeo. coisa maravilhosa. Adorei o vídeo. Né? Amei. Tô encantada. E a gente volta para falar sobre. Vamos fazer já sobre a mitologia gaulesa? O que você acha? Podemos fazer. Para a próxima. Sim. Só que vai ser um negócio cheio de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não, acho que E tá dando para parênteses, entender. só avisando, tá? Fiquem avisados. Venham munidos do seu café, traga uns biscoitinhos também, me ofereçam que eu aceito. Então a gente volta para falar sobre os deuses gauleses e também faremos um vídeo sobre o sincretismo, não, sobre essa comparação. Tá bom? Interpretação. Essa interpretação, digamos assim. Então, meus bruxos, é isso. Um beijo. Blessed be e Beijo tchau! também.